aqui a mais um culto, mais uma quinta-feira, quinta na presença. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda aqui na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Só levanta a mão para saber, está aqui pela primeira vez. Tem uma família aqui, acredito que mais ninguém. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos visitando pela primeira vez. É um prazer, um privilégio estar recebendo vocês aqui hoje, nessa noite. E a gente sempre fala, nosso papel aqui, não apenas como igreja, mas como família, é de direcionar para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Amém. Então sejam muito bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. É muito bom estar caminhando com você aqui nessa quinta-feira, quinta na presença. Também estamos aqui com alguns homens que estiveram nesse final de semana no Concílio, tiveram uma oportunidade de passar em 3 dias em um ambiente totalmente diferente, um ambiente que Deus ele começou a mover sobre a sua vida. Então vocês são muito bem-vindos aqui também, vocês que estão chegando do Concílio. E hoje a gente vai caminhar sobre um tema. O tema da mensagem hoje é reescrevendo a história da minha vida. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que a gente possa reescrever, para que você possa reescrever a história da sua vida, da sua caminhada. E é muito importante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Segunda Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. E enquanto você vai abrindo, eu quero contextualizar primeiro para que a gente possa entender o que a gente vai ler hoje nessa noite, o que é que a gente vai aprender com essa história. O interessante é que o povo de Israel, o povo hebreu, eles decidem ter uma pessoa para reinar, para governar sobre aquela nação. Não sei se você sabe, mas o primeiro rei escolhido e que Deus direcionou para aquele povo foi Saul. Então Saul ele começou o reinado de Israel. Ele tinha um filho chamado Jonatas e Saul, por causa da desobediência a Deus, por causa de escolhas erradas, ele perde o trono, ele perde o reinado e Deus escolhe outra pessoa. E você conhece a história, um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E Davi é que começa a reinar. E esse rei Saul, que tem um filho Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete é uma sugestão de nome para você botar no seu filho, quem ainda vai ter filho. É um lindo nome, Mefibosete. E o interessante é que uma família que tinha tudo para dar certo, parece que as coisas começaram a dar tudo errado. No mesmo dia, Saul e Jonatas morreram. Imagina para aquela criança que naquele momento ele tinha em média 5 anos de idade. Ele perde o pai, ele perde o avô, e o reinado foi dado a outro homem, e aquela família, para não ser toda destruída, ela tem que fugir. E quando a babá vai fugir com o Mefibosete, a Bíblia fala que ele cai do braço dela, ele cai, e quando ele cai, ele se machuca e ele se torna aleijado. Ele perde os movimentos da perna. No momento que ele estava fugindo, alguém que era saudável se machuca e se torna aleijado. Veja que história que parece que, meu Deus, parece que tudo está começando a dar errado, e a gente começa a perceber que a história de uma pessoa, a história da nossa vida, ela não é marcada apenas por momentos bons, por fases boas, mas também são marcadas por momentos difíceis. Então, uma criança que podia ter tudo para dar certo na vida, agora ele está sem pai, sem avô, ele está sendo caçado para morrer, ele tem que fugir, ele não pode mais andar, ele
perde os movimentos da perna, e talvez assim está sendo a história da sua vida. Talvez assim está sendo a sua história hoje. Muitas coisas não estão acontecendo, planos e desejos não aconteceram, as coisas começaram a dar errado, parece que tudo saiu do eixo e você não sabe mais o que é que está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer recomeçar uma história com você. E essa passagem que a gente vai ler é depois de todo esse contexto que a gente começou a entender. E lá em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que vai estar aí na tela e você vai poder acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se diante de Davi, e o rei perguntou-lhe: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, e quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se em rosto em terra. E aí, Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou-lhe Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você tratará a colheita, para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E estas são as palavras da salvação, e por elas te dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigado, Pai, porque mesmo que as coisas não estejam acontecendo hoje como nós gostaríamos, como nós planejamos, como nós desejamos, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui hoje, nessa noite, para reescrevermos a história da nossa vida, a história da nossa casa, a história da nossa família. Então, muito obrigado, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Não apenas aquilo que nós desejaríamos, mas o que o Teu Espírito Santo deseja ministrar sobre a nossa vida. Então, que hoje, nessa noite, eu não te atrapalhe em nada, Pai. Que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo. Mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. O tema da mensagem é reescrevendo a história da nossa vida. Você já parou para pensar que se a nossa vida ela fosse um livro, assim como a Bíblia fala que existe um livro sobre todos os nossos dias, e cada escolha que você está fazendo hoje, cada escolha que você fez até hoje, ela é como se fosse uma página
no livro da sua vida que está sendo escrito? Será que toda essa história que você construiu até hoje, será que as pessoas poderiam ter acesso ao livro da sua vida? Será que o teu esposo ou a tua esposa poderia ler o livro da sua vida? O livro das suas escolhas? Seus filhos poderiam ver? Seus pais poderiam ver esse livro? Se esse livro tornasse um filme, será que todo mundo poderia ver, assistir esse filme da sua vida, da sua história? Nesse livro vai ter muitos sonhos planejados, mas muitos sonhos que não aconteceram. Muitos sonhos que foram frustrados. Talvez se a gente olhar para a história desse homem, você pode imaginar a festa que foi no nascimento desse homem chamado Mefibosete? Eu não sei se você sabe, mas na época antiga, no Antigo Testamento, o nascimento de um filho homem representava uma bênção muito grande para aquela família, porque era do filho homem que estava a primogenitura, que estava a descendência do nome, da família da pessoa. Então, quando uma família tem um filho homem, que herdaria tudo, que daria continuidade àquela linhagem, aquilo representava uma bênção. Você imagina como Jonatas ficou feliz quando ele viu que nasceu um filho homem que poderia dar continuidade à linhagem da família dele, que tudo poderia continuar acontecendo. Mas a história registra coisas diferentes sobre aquela família. Muita coisa que eles planejaram não aconteceu. O livro da vida deles começaram a coisas dar errado, porque começou a ser escrito decisões erradas na vida daquela família. Eu tenho certeza que no livro da sua vida muitas coisas já foram escritas, mas muita coisa você não gostaria de ter escrito. Muita escolha que você fez, você desejaria não ter feito, porque você sabe que essa escolha talvez ela gerou consequências indesejadas. Mas também nesse livro da sua vida, provavelmente, tem coisas que aconteceram muito boas que você sempre gosta de relembrar. Sabe aquelas coisas boas que acontecem e você gosta sempre de estar lembrando? E se existisse esse livro, você toda vez ia lá naquele capítulo, naquele nascimento daquele filho, daquela formatura, daquela faculdade, daquele concurso que você conseguiu passar, de conquista da sua vida, e você vai lá e relembra, eita, coisa boa. Mas como também tem coisas ruins que você não gostaria, e se fosse possível, você arrancaria, rasgaria da história da sua vida, desse livro. A história de Mefibosete é um exemplo de como a graça de Deus, ela pode transformar o nosso destino. Como a graça de Deus pode mudar uma escrita que você fez até agora, que talvez estava te conduzindo para um lugar de condenação, mas essa graça pode mudar toda a sua história, toda a sua vida. E eu penso que cada um de nós, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos abatidos. E talvez essa é a noite que você não está se sentindo bem. Essa é uma noite que você está abatida, está preocupada, está desanimada, tem pensado em desistir. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele permite algumas situações na nossa vida para que Ele possa demonstrar o poder dEle agir em nosso favor. Tem coisas que Deus permite justamente para você conseguir enxergar a glória dEle na sua vida. Porque por mais que você conheça, confie em Deus, sabe que Ele é um Deus todo-poderoso, muita coisa você só vai perceber quando de fato você depender de um milagre. A gente gosta de viver milagres, mas a gente não gosta de depender de um. Porque depender de um milagre significa que a gente não tem mais controle dessa situação. Mas são essas condições, são essas situações que nos fazem confiar e acreditar que existe um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo. E olhando para essa história de Mefibosete hoje, nessa noite, a gente vai aprender algumas coisas e a gente vai entender, pastor, como é que eu posso agir para reescrever a história da minha vida. Deus quer te mostrar isso nessa noite. O que é que nós podemos fazer para reescrever a história da nossa vida? Em primeiro lugar,
A primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer para reescrever essa história é começar a olhar para o horizonte com esperança. Nós precisamos começar a vislumbrar, olhar para um futuro com esperança. O período litúrgico que estamos vivendo na nossa igreja, a gente chama de tempo comum, e a cor é a verde. Você pode olhar para o altar lá, para a mesa do altar, e está um pano verde. Esse pano verde ele representa a esperança, a expectativa. A esperança é que nos dá força para lutar contra o desânimo. Mas a gente entende que a nossa esperança não está no governo, não está em um homem, não está no emprego. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Então, será que você hoje, nessa noite, está desanimado com alguma coisa? Analise o seu coração. Como está o seu coração hoje? Será que você está desanimado, frustrado, angustiado? Se eu chegasse a perguntar para você, como é que você explicaria esse desânimo ou essa angústia que você está passando? Será que teria coerência o seu desânimo? Se a gente olhar para a história desse homem, Mefibosete, ele teria coerência em estar desanimado, porque ele perdeu o pai e o avô no mesmo dia. Uma criança de 5 anos, acho que a gente não tem ninguém aqui de 5 anos. Mas imagina o seu filho quando ele tinha 5 anos de idade. Imagina se ele não tivesse mais você. E não só você, não tivesse mais o seu pai e sua mãe. Não tivesse mais os avós. Que marcas dolorosas existiriam no coração daquela criança. Isso tudo já é um motivo gigantesco para problemas emocionais para a vida dele. E se isso tudo fosse pouco, ainda aconteceu a desgraça dele se tornar um aleijado. Aconteceu um problema de uma pessoa que era totalmente saudável cair por descuido de alguém, cair porque estava fugindo e se tornar aleijado. E ter a sua vida agora extremamente dependente de pessoas que ele não tinha. Ele tinha apenas uma babá que cuidava dele. Você imagina como estava a vida daquele homem, as sequelas que ficaram na vida e no coração dele. Ele provavelmente estava com medo porque sabia que o rei provavelmente gostaria de destruir toda a família para que ninguém depois relutasse para conquistar o trono de volta. E não só isso, o futuro daquele jovem era incerto. E a Bíblia fala e relata que ele foi levado para morar numa cidade chamada Lodebar. E você sabe que no Antigo Testamento os nomes eles têm significados. Então, cada nome existe um significado. E a palavra Lodebar, ela significa sem pasto, sem provisão, sem expectativa. Então você imagina um jovem que passou por tudo aquilo e ele foi morar num lugar que não existia provisão, que não existia talvez emprego, não existia vida, não existia perspectiva. Imagina alguém perguntando para Mefibosete, aonde você mora? Ele diz, eu moro num lugar que não tem perspectiva nenhuma. Eu moro num lugar que não tem esperança nenhuma. Eu moro num lugar que o futuro é um futuro incerto, é um futuro de destruição. E talvez a sua vida hoje está assim, você está habitando num ambiente chamado Lodebar. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico que destruiu o seu coração. Quando você recebeu aquela notícia, talvez o seu coração ficou destruído, você ficou sem perspectiva. Talvez a sua vida foi quando você recebeu a notícia que o seu pai e a sua mãe iriam se divorciar. Talvez é quando você viu um filho se perdendo para as drogas, para a prostituição. Talvez é quando pessoas macularam e machucaram você. A gente não pode subestimar as perdas que trazem dores para as nossas almas.
Mas uma coisa precisa estar gravada no nosso coração dessa noite. Independente de tudo isso que tem acontecido com esse jovem, independente de tudo isso que está acontecendo com você, toda a perspectiva que você poderia dar para o seu desânimo, entenda, Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Não vai estar aqui na tela, mas em Salmos 27:10, guarda no seu coração. A Bíblia fala que pode pai e mãe abandonar e esquecer de você, mas Deus jamais esquecerá de você. O Senhor vai te acolher. A Bíblia traz essa afirmação, porque pessoas são falhas e pessoas podem abandonar você. As pessoas que mais deveriam te amar, elas podem até falhar com você, mas Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Hoje, por isso que aconteceu, não foi o final da sua história. Não foi o final da sua história. O interessante é que o versículo 1 dessa passagem que a gente lê diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da sua família, da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Essa palavra certa ocasião, ela demonstra que em algum momento sim, Deus ele vai agir com misericórdia na nossa vida, como existiu na vida desse homem chamado Mefibosete. E nós precisamos olhar para o horizonte, não com os olhos das circunstâncias, porque o nosso problema é olhar para o futuro, mas ficar olhando também para o problema que está ao nosso lado, ao nosso redor. Nós precisamos olhar para o futuro com os olhos da misericórdia, da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu não posso atestar como estava a espiritualidade de Mefibosete. Eu não posso atestar como está a sua espiritualidade que você chegou até aqui. Mas eu entendo uma coisa: se você veio até aqui hoje, se você tem vindo regularmente na nossa igreja, se você apenas está nos visitando hoje pela primeira vez, é porque você tem olhado para o horizonte com esperança. Existe expectativa no seu coração, existe um desejo de mudança, de transformação. Você tem uma expectativa de que algo novo pode acontecer. Assim como Paulo ele afirma em Romanos 8:28, ele começa dizendo assim: nós sabemos que Deus age. Quem é que sabe? Eu sei, você sabe, nós sabemos, a igreja de Cristo sabe. O que é que nós sabemos? Que Deus ele age. Deus ele sempre age, irmão. Por mais que demore, por mais que não esteja acontecendo quando você quiser, porque não é no nosso tempo, mas nós sabemos que Deus ele vai agir. E ele age não só nas coisas boas, não só nas coisas agradáveis, mas ele age em todas as coisas. Todas as coisas, elas boas, mas também são as ruins, são os momentos de alegria, mas também são os momentos de tristeza. Deus ele age em todas as coisas. Sabe em favor de quem Deus age? Em todo momento. A Bíblia fala aqui: para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus age e Ele vai agir na sua vida para aqueles que amam Ele, para aqueles que confiam nele. Você quer ter um destino melhor? Você quer reescrever a história da sua vida? Quer que o seu livro seja agradável? Comece a amar o Senhor. Comece a amar o Senhor. Pastor, como eu devo agir para reescrever essa história da nossa vida, da minha vida, pastor? Olhe para o horizonte com um olhar de esperança, um olhar de expectativa. Mas em segundo lugar, acredite no poder da misericórdia. Eu e você, nós precisamos acreditar no poder da misericórdia. Pastor, mas o que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia. Então é uma situação, gente, que a pessoa não pode fazer nada. Ela não tem como mudar a sua história, não tem como mudar aquela situação, e alguém age com misericórdia, mudando todo aquele contexto. Tem um exemplo que uma pessoa dá, e eu acho interessante. Eu não sei se é porque a gente pode sanar esse problema. Quando você sente aquela coceirinha, por exemplo, lá no meio das costas,
que você não consegue coçar e você procura uma parede para coçar, você quer pegar uma caneta, um pedaço de pau para coçar as suas costas, porque você não alcança. Mas você, quando consegue, dá uma sensação de alívio, não é tão bom? Mas imagina para uma pessoa, por exemplo, que não tem os movimentos dos braços e das pernas, e ela sente aquela coceirinha no meio das costas e ela não pode fazer nada. E aquela coceirinha começa a dar uma agonia, e ela vai crescendo, vai se falando maior e maior e maior. E ela diz, meu Deus, alguém me ajuda. E alguém vai lá e coça as costas dela, que dá um alívio. Isso é misericórdia. Ela não poderia fazer nada para mudar aquela situação, e alguém age com graça numa situação que a pessoa não poderia fazer nada. Isso é misericórdia. O perdão de Esaú, quando ele concede a Jacó, foi um ato de misericórdia. Jacó poderia ser destruído por seu irmão, que ele havia enganado, mas Esaú age com misericórdia. José, ele poderia ter destruído os irmãos dele, quando os irmãos dele chegaram no Egito. José tinha sido vendido como escravo, mas José perdoa os irmãos. José agiu com misericórdia. Jesus, quando aceita Pedro novamente para o staff pastoral de Jesus, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus agiu com misericórdia. Mefibosete, ele vivia em um estado de miséria, sem família, sem pai, sem saúde, dependendo da bondade de outras pessoas. Mas o versículo 7 que a gente leu, ele diz assim: Davi diz a ele, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. Davi, essa pessoa, esse homem, ele chega na vida de Mefibosete e ele muda todo um contexto de miséria, todo um contexto de destruição, todo um contexto de falta de esperança e de perspectiva. E Davi, ele muda a história daquele homem. Talvez o que você está precisando hoje é que algum Davi chegue na sua vida e ele mude a sua história. Entenda, Davi não é perfeito, mas ele trata com misericórdia. Talvez o que você precisa entender é que nós, como igreja, somos Davi na vida de algumas pessoas. Entenda, meu papel como pastor aqui na igreja é de ensinar as pessoas a não errar. Mas quando você errar, se você errar, a mensagem não é de destruição, a mensagem é de misericórdia. Eu estou aqui para acolher você, para recomeçar. A igreja está aqui para acolher você, não para destruir você, não para apontar o dedo para você. Nós não estamos aqui, gente, para talvez alisar o seu pecado, não é isso, a gente não vai fazer isso. Mas se você busca misericórdia, se você de coração se arrepende e deseja mudar, você vai encontrar aqui nesse ambiente, você vai encontrar aqui com as pessoas a misericórdia de Deus na sua vida. Não estamos para condenar, estamos para ajudar. Então, se você deseja reescrever a história da sua vida, irmão, não é porque você errou, que não adianta mais, não é porque você foi enganado, não é porque destruiu, não é porque você traiu, não é porque você ofendeu, que não existe mais esperança. Existe a misericórdia de Deus. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus, ele quer reescrever a história da sua vida. Então, para reescrever essa história, você precisa olhar para o horizonte com esperança. Você precisa acreditar no poder da misericórdia. Mas em terceiro e último lugar, você precisa ter atitudes espirituais coerentes com a própria situação. O nosso problema é que muitas vezes que as nossas atitudes, elas não correspondem com a situação que a gente está vivendo. Eu sei que existe situação na nossa vida, irmão, que a gente fica estagnado. Existem coisas na nossa vida que muitas vezes faz com que eu e você, a gente trave na nossa vida. Tem situação que faz com que a gente regrida. Tem situação que faz com que a gente pense em desistir.
Talvez um casamento errado faz você regredir na sua caminhada, na sua jornada. Talvez um ambiente de trabalho, as más influências daquele ambiente faz interromper o fluxo do céu na sua vida. Talvez você fez escolhas erradas que têm te afastado da presença. Talvez foi a rejeição, foi o abandono, foi as feridas, foram as traições que fez você começar a duvidar das escolhas corretas que você deveria ter. Porque muitas vezes, gente, quando não acontece aquilo que a gente deseja, quando a gente está fazendo o que é certo, a gente começa a questionar: será que vale a pena mesmo fazer o que é certo? Porque tem tanta gente que não faz e está dando certo, eu que tento fazer certo e está tudo errado. Saiba que isso são capítulos tristes da nossa história. Mas a gente precisa ter em mente que a nossa história ainda não terminou. Essas escolhas erradas ainda não acabou com sua história. Ainda existem páginas em branco na sua vida para serem escritas. E não foram as escritas erradas que você escreveu, talvez até hoje. Talvez você nunca tomou uma decisão de começar a fazer diferente, de fazer escolhas diferentes. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você começar uma nova história, começar a reescrever a sua vida. Não deixe que o passado marque as pessoas, destruam aquilo que Deus tem para você. E eu e você, nós precisamos ter atitude. A atitude é o modo de se portar. É como você vai agir ou reagir diante das situações. Chegou o problema, chegou a angústia, chegou a depressão, chegou o medo. Como é que você vai se portar diante dele? Mefibosete, a gente aprende com ele. A primeira coisa, Mefibosete, ele não ficou parado diante das situações que paravam a vida dele. O versículo 6 diz que ele foi até Davi. O versículo 6 diz: Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, ele compareceu diante de Davi. Ele teve atitude, ele não deixou que o medo parasse a vida dele. Talvez quando ele chegou, ele pensou que Davi queria matar ele. Quando os irmãos de José chegam diante de José, eles pensaram que José ia querer se vingar. Então não deixe que o medo pare você. Não deixe que o medo afaste você do plano de Deus. Entenda, se você é filho, se você é filha de Deus, Deus está agindo em seu favor, porque Ele age em favor daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Então você precisa ter uma atitude, você precisa ir do seu lugar, você precisa fazer a sua parte. E esse é o grande problema de muita coisa não acontecer na nossa vida, porque a gente não está fazendo o nosso papel. Para os homens que foram para o concílio, se vocês querem sim uma novidade de vida, vocês precisam começar a fazer novas escolhas. Se você continuar frequentando os mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. É preciso ter atitude. Atitude. A segunda postura de Mefibosete é que ele humilhou-se diante do rei. A Bíblia fala que ele prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Você lembra o que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Pergunta da escolinha bíblica. Jesus diz assim: os humilhados serão? Jesus falou: e aquele que se humilha, esse será exaltado. Essa foi a postura, a atitude de Mefibosete. Ele não chegou questionando, ele apenas se prostrou, ele foi humilde. Porque Mefibosete, ele reconheceu a própria indignidade, ele reconheceu o próprio erro. Veja o que o versículo 8 diz: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Veja, ele não chegou diante de Davi reclamando porque o seu avô tinha perdido o trono, tinha perdido o reinado. Ele fez uma leitura correta: o meu avô perdeu porque ele fez escolhas erradas.
A minha família está sendo subjugada porque a gente escolheu e desagradou aquilo que desagradou a Deus. E o problema de muitos aqui, um problema nosso, para reescrever a história da nossa vida, gente, é porque a gente não quer reconhecer o nosso próprio erro. Eu vejo o erro do meu irmão, eu vejo o erro de Jonas, eu vejo o erro de Barbosa, eu vejo o erro das pessoas, mas eu não quero reconhecer os meus erros. Ah, não está acontecendo porque fulano sempre faz errado. Mas a gente nunca quer reconhecer a nossa falha, o nosso erro. Mefibosete, ele precisou acolher, reconhecer. Fez algo que eu estou errado mesmo. A minha família fez besteira mesmo. Eu não merecia mesmo, a gente fez besteira. E não só isso. Ele acatou a decisão de Davi. O versículo 13 diz: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Se tudo isso que acontecesse, mas Mefibosete não acatasse a decisão de Davi, nada iria acontecer, irmão. Nada iria mudar. Se você for no hospital, se você estiver doente, se você estiver precisando de um remédio, de um médico, você vai lá, ele vai prescrever para você um remédio. Talvez ele pode até dar aquelas amostras grátis, mas se você não tomar, nada vai acontecer. E muitas vezes isso está acontecendo. Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para uma célula, eu estou sendo discipulado, eu estou sendo acompanhado, meu líder, meu pastor me orienta, me dá conselhos, eu escuto, mas eu não acato. Eu não coloco em prática e nada vai mudar. A vida desse homem, desse jovem, só mudou porque ele colocou em prática aquilo que Davi direcionou. Davi fez: ei, vem para Jerusalém, porque você vai ficar comendo comigo na minha mesa. E ele foi morar em Jerusalém. O que é que você está faltando fazer, que você sabe que já deveria ter feito? Quais são as amizades que você já deveria ter abandonado e continua te afastando da presença? Quais são os relacionamentos que estão limitando a tua intimidade com o Senhor? Quais são os vícios que você está cedendo e está fazendo você perder a sua intimidade com Deus? Deus ama você ao ponto de enviar pessoas que vão te acolher como filhos, assim como Ele enviou na vida de Mefibosete. A igreja é esse ambiente onde Deus está enviando pessoas para cuidar de você, para caminhar com você, para ajudar você. Então erga-se, levante-se, saia desse desânimo, pare de se fazer de vítima, admita as suas fraquezas. Então eu e você, nós precisamos olhar para esse horizonte com um olhar de esperança. Nós precisamos acreditar no poder da misericórdia e tomar atitudes espirituais coerentes com a minha situação. Sabe qual é o resultado quando você faz tudo isso? Você passa a frequentar a mesa do rei. Veja o que o versículo 11 diz. Ele diz assim: assim Mefibosete passou a comer na mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus filhos. Você pode dizer amém a isso? Amém. Gente, eu e você, nós agora estamos prontos para sentarmos à mesa do rei. Deus te trouxe aqui para você começar a reescrever a história da sua vida. Que história que Jesus está propondo para você reescrever hoje, nessa noite? Talvez o que esteja faltando hoje, nessa noite, para você, é entregar a sua vida a Ele. Eu queria dar uma oportunidade para você orar no seu lugar agora. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Eu queria convidar o louvor para vir aqui para cima. Eu queria perguntar a você, enquanto você está com os olhos fechados e orando no seu lugar. Jesus hoje está te convidando, irmão, a reescrever uma nova história da sua vida. Ele conhece todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que tem te impedido de avançar. Ele conhece suas marcas, suas dores.
Talvez a falta de reconhecimento da sua incapacidade de sozinho mudar a sua história tem feito você travar. Deus está te chamando hoje, nessa noite, para que uma nova história possa começar a ser reescrita na sua vida. O que está faltando para você hoje tomar uma nova decisão? Se talvez até hoje o livro da sua vida te envergonhava, se o livro da tua história você não teria coragem de mostrar para ninguém, hoje é uma nova oportunidade de você reescrever ele. As escolhas de hoje, elas não vão excluir o teu passado, não vão rasgar as folhas do passado, mas elas te possibilitarão a de mudar o teu futuro. As escolhas que você faz hoje, agora, pode sim definir um final diferente para a sua vida. O que é que você vai escolher hoje, nessa noite? Você vai querer continuar sendo o autor da sua vida, da sua história, sabendo que até hoje você não fez escolhas corretas, as melhores escolhas? Ou você vai permitir que o próprio Jesus, ele sim, se torne o autor da sua vida, da sua história, das suas decisões, para que você, a partir de agora, comece a escolher não mais aquilo que você desejaria, mas aquilo que Jesus deseja para você? Saiba que o Senhor está falando com você hoje, nessa noite, porque Ele sabe que o desânimo bateu, Ele sabe que a vontade de desistir chegou, Ele sabe que decisões te envergonharam, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele não é um Deus que vai pisar em você, mas Ele é um Deus que acolhe você. A Bíblia fala que Ele não apaga um pavio que ainda fumega, e Ele não quebra a cana que foi amassada. Deus está dizendo que mesmo que os erros fizeram você se afastar, o Senhor está te dando uma nova oportunidade hoje, nessa noite, para recomeçar. Tu começa a orar no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade hoje, nessa noite, de recomeçar, de fazer diferente. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus do recomeço, Pai. Espírito Santo de Deus, faz aquilo, Pai, que homem nenhum pode fazer, que é pôr vida em cada palavra, vida em tudo aquilo que foi ministrado e pregado nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós mais uma vez, Pai. Vem sobre nós mais uma vez. Nós queremos mais de Ti, Pai. Mais da Tua presença, mais da Tua unção neste lugar, Senhor. Levanta, Pai, levanta pessoas disponíveis. Levanta pessoas dispostas a Te servirem, a Te adorarem, a transformarem a sua vida para servirem a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Mas muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, em nós e através de nós, Senhor Deus. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos, que nós agradecemos, e que crê